Obrigado, meninos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Nós estamos estudando esse mês de maio o tema graça. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. É o texto base que está aí no boletim, juntamente com um artigo do nosso apóstolo. Depois você leia. Nosso apóstolo e profetisa hoje estão em Guatemala. E eles estão num aniversário das igrejas Cristo Centro ali na América Central. E eles estão lá ministrando. E Efésios capítulo 2, verso 8, diz assim o texto. Aí está. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Isso é graça. Nós temos um inimigo que trabalha para diluir, distorcer, falsificar e também enfraquecer a graça de Deus sobre nós. O maior exemplo disso, desse processo, põe teu coração aqui em mim, desse processo de Deus, já comecei bem, desse processo da graça de Deus em nós, é o que aconteceu lá no Jardim do Éden, quando a serpente chega para Eva e diz, não é bem assim o que Deus quis dizer sobre não comer do fruto desta árvore. Há um pensamento no meio dos cristãos ou no cristianismo, há um pensamento dos cristãos modernos nos dias de hoje, que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim debaixo da nuvem da graça. E existe até um cântico, né, bem conhecido por aí, que diz, porque não estamos debaixo da lei, ou não estamos debaixo de alguma coisa assim. Isso não é errado, isso está certo, isso é verdade. Nós não estamos vivendo mais nos tempos da lei, e sim os tempos da graça. Mas a graça dos dias de hoje não anula a lei estabelecida no Antigo Testamento. Por isso a pergunta que deve trabalhar em nosso meio hoje, nessa noite, é: quantos já encontraram a graça de Deus em suas vidas? Amém. Você que está em casa também, tenho certeza disso. Então, pode ser, irmãos, que nesse processo de Deus, nós cancelemos, ou anulemos, ou anulamos esse efeito da lei, ou das leis, dos mandamentos em nossas vidas, por crer nesse processo da graça. E nós precisamos entender que um princípio básico, que para aproveitar as riquezas da graça, há um segredo, há uma chave. E essa chave, esse segredo é chamado de obediência. Se não houver obediência, eu não posso usufruir da graça de Deus em minha vida, ou dos benefícios que a graça de Deus traz para as nossas vidas. Por isso, pode ser que as bênçãos e a manifestação da graça esteja sobre nós, sobre tua vida, mas é a obediência que destrava, que abre esse efeito da graça, do poder, das riquezas da graça em nossas vidas. Vocês estão comigo, amém? Isso é chamado de causa-efeito. No Antigo Testamento, Deus permitiu que as leis fossem estabelecidas para o povo, para que o povo necessitasse de um Salvador, clamassem por um libertador. E a lei foi feita para ser obedecida pelo povo. No entanto, que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 15, verso 4, ele diz que aquilo que foi escrito no passado foi para nos ensinar. Aquilo que foi estabelecido pelos os patriarcas foi para nos ensinar. As leis existem para nos ensinar. Por isso, a graça é também um mandamento para ser cumprido. Na graça,
diz que você é aceito do jeito que você está. Você só precisa obedecer para ser abençoado. Você quer ser abençoado? Que perguntas, né? Quem não quer ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados. Mas para ser abençoado e usufruir dessa bênção da graça de Deus, é preciso obediência. Por isso, em Tiago capítulo 2, e tem a ver isso com a manifestação das obras, ou a manifestação da graça de Deus, tem a ver com as minhas obras. O apóstolo Tiago, ele escreve, mas alguém pode dizer, ou alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Isso é o processo da graça de Deus em nossas vidas, que nos leva a fazer as coisas, não para ter benefício, não para se mostrar, mas através da fé em mim, eu executo as obras, eu executo os benefícios da graça, servindo a Deus na sua comunidade, servindo a Deus ao meu próximo, servindo a Deus na minha família, aonde eu estiver. Por isso, amados, parte do Antigo Testamento teve término, preste bem atenção nesses três pontos. Parte do Antigo Testamento teve término com a entrada da cruz de Cristo. Parte do Antigo Testamento foi mudado com a cruz de Cristo. E parte do Antigo Testamento passou pela cruz de Cristo. A cruz que nós estudamos o mês passado, mês de maio, abril. E eu quero explicar agora esses 3 princípios que são importantes para a tua vida. O que terminou com a cruz do Calvário? O que terminou com o Antigo Testamento? O que terminou com a chegada da cruz? O sacrifício. O sacrifício de sangue que era exigido quando alguém falhava ou pecava no Antigo Testamento. Era necessário adquirir um animal puro, imaculado, um animal novo, ser levado ao sacerdote, e esse sacerdote então cortava esse animal e então derramava sangue, e então esse sangue era aspergido sobre a pessoa, e esse sangue aspergido trazia restauração, trazia purificação de pecados. Com a cruz isso terminou. Jesus Cristo foi esse cordeiro imolado de uma vez por todas para mim e para a tua vida. E o que nós vamos fazer hoje representa uma lembrança de que Cristo foi um dia sacrificado por nós na cruz do Calvário, e Ele morreu por nós, derramou sangue precioso por mim e por você, para que de uma vez por todas os nossos pecados fossem eliminados. O seu pecado já está na cruz. O que foi mudado pela cruz? Eu disse primeiro que foi extinto, o que acabou com a chegada da cruz. O que mudou com a cruz? A adoração. A adoração era um princípio totalmente diferente. Quem adorava a Deus, quem entrava na presença de Deus era o sacerdote uma vez por ano. O sacerdote esperava o tempo necessário, o tempo certo, pegava o pedido de todo o povo e entrava e ficava um tempo enorme, às vezes semanas, às vezes meses lá dentro, falando com Deus, trazendo do povo os pedidos para Deus e trazendo para o povo a resposta de Deus. Uma vez por ano, o povo não tinha acesso à presença de Deus, somente o sacerdote. E com a cruz, isso terminou. Com a cruz, eu e você temos acesso à sala do trono. Com a cruz de Cristo, isso foi rompido. Por isso em Mateus capítulo 27, verso 51, Mateus 27, 51. Os irmãos aí da projeção, rapidinho comigo, pelo amor de Deus, que eu preciso correr. Eu não tenho o mesmo tempo de manhã não, vamos lá. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas partiram.
naquele momento da crucificação, quando Cristo bradou na cruz do Calvário, está consumado, o véu do templo se rasgou. E então, eu e você, meu irmão, eu e você, nós tivemos acesso à presença do Pai. Nós não precisamos mais de nenhum sacerdote, nós não precisamos de ninguém que interceda por nós, nós não precisamos de nada para entrar na presença do Senhor, porque a cruz, ela mudou essa história, ela mudou esse tempo, porque o véu do templo foi rasgado, e então nós temos acesso à sala, à presença do Pai. Quando você está triste, quando você está chateado, quando você está chorando, e você dobra o seu joelho, você precisa ter a certeza e a convicção que o Pai está te ouvindo no seu trono, e a sua oração está chegando diante do Pai. Você tem que ter essa convicção, que quando você pecar, que quando você falhar, você ao se ajoelhar ou ao pedir perdão ao Senhor, a sua oração está chegando ao Pai, porque o véu do templo foi rasgado. Você não precisa mais derramar sangue, você não precisa de mais ninguém, porque eu e você temos acesso agora à sala do trono. Isso é graça de Deus através da cruz do Calvário. O que passou pela cruz, eu disse o que foi terminado na cruz, eu disse o que mudou na cruz, e agora o que passou pela cruz foi a nossa dívida. Eu e você tínhamos uma dívida pagável sim, com a morte. Em Colossenses capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo, muito provavelmente, escreve à igreja dizendo assim, Colossenses 2,14, e ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária, ordenanças contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Aqui que está se falando, o que o apóstolo Paulo está falando para nós? Que eu e você tínhamos uma dívida. Essa escrita de dívida que está aqui no início do versículo, está se falando de, como se fosse nos dias de hoje, uma nota promissória. Eu tenho uma dívida, eu peço um dinheiro emprestado para o Dario, e o Dario então, que está aqui, Dario, me empresta aí R$1.000, e ele empresta, mas ele emite uma nota promissória. Quantos sabem que é nota promissória? Então, acho que todo mundo sabe, né? Os mais jovens acho que não sabem o que é isso não, mas existe ainda, viu? Existe. Então, essa nota promissória fica com ele, eu assino, pego o dinheiro e ele fica com a nota. E no prazo, ele pode vir e cobrar essa nota, cobrar o resgate. Caso eu não tenha esse valor para devolver para ele, resgatar essa nota que é minha, porque tem minha assinatura, ele pode me protestar. Mas esquece, viu? Não tem isso não. Mas o que Jesus Cristo fez, sabendo dessa dívida que eu tinha, Ele vai e tira da mão do nosso inimigo essa nota promissória e prega ela na cruz do Calvário. Eu e você estamos livres dessa dívida de morte, porque Cristo crucificou na cruz do Calvário. E pela cruz, em nós, essa dívida foi quitada. E isso é graça de Deus. E agora eu quero começar a complicar um pouquinho, tudo bem? Então comigo? Fica firme comigo, hein? Em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. O Senhor fala ao povo de Israel a seguinte frase, ou a seguinte fala: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim como reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O Senhor está falando a Moisés, e Moisés chega ao povo, chega diante do povo e declara esta palavra para toda a nação de Israel que tinha acabado de sair do Egito. Estavam livres, estavam no deserto, estavam caminhando, e o Senhor chega para Moisés e diz: diga para meu povo que eles terão um reino, serão reino e sacerdotes.
todo o povo, presta bem atenção nisso, meu querido, minha querida, todos foram chamados, todo o povo de Israel foi chamado para ser sacerdote, para ter acesso direto ao trono do Pai. Aí vem o princípio. Em Gênesis, Adão e Eva, eu só vou citar, tá bom? Não vou ler nada. Em Gênesis, Adão e Eva tinham uma ordenança sobre eles. Qual era a ordenança? Cresçam, multipliquem e povoem a terra, certo? Correto? E eles fizeram isso com excelência. Cresceram, multiplicaram, encheram a terra, povoaram, mandaram bala, povoaram a terra naquele tempo. Fizeram isso com excelência, com qualidade. Mais para frente um pouquinho, esse povo que já estava numeroso, decide construir uma torre, porque eles queriam que o seu nome, ou o nome daquele povo fosse muito conhecido nas nações. Constroem uma torre chamada Babel, e então Deus não aceita isso, e diz que separaria esse povo. Deus separa as nações ali, e se revela a eles como um Deus de amor, mas este povo rejeita, e as nações então são separadas. Deus então escolhe um homem chamado Abrão, e muda o seu nome para Abraão, coloca uma letrinha, Yahvé na sua escrita, e através dele, através de Abraão, levanta uma nação, através do seu filho, ele povoa a terra, e provoca para esta nação, para estas nações que o rejeitaram, que não aceitaram o seu amor, provoca então um ciúme, e diz: como vocês não me amaram, eu vou me criar uma nação, e assim nasce a nação de Israel. Todas as nações que rejeitaram, então ela começa a modelar, Israel começa a modelar, porque Deus declara seu amor a Israel para com eles. Por isso ele chama o povo de Israel para serem sacerdotes dele, para terem acesso. E mais para frente um pouquinho, dentro dessa distribuição, Deus estabelece algo muito importante. Veja em Êxodo capítulo 20, por favor, vira uma página aí, você está em Êxodo ainda, vira uma página. Em Êxodo capítulo 20, versos 18 e 19, diz assim: olha o que acontece. Deus chama o povo para ser sacerdote, para ter um reino e ser sacerdote. E olha que esse povo apronta com o Senhor. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu conosco, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Sabe o que acontece? O povo que Deus havia escolhido para ser reino e sacerdote, o povo que Ele havia separado, que Ele havia estabelecido para ser reino, para ter um reino e ser sacerdote, esse povo diz: nós não queremos isso, nós não aceitamos isso. O povo então põe limite para Deus, coloca normas e regras e dizem assim: nós não queremos ouvir Deus, queremos ouvir você, Moisés. Você sim nós vamos ouvir, mas Deus não. Temos medo de Deus. Queremos ouvir a Moisés em vez de Deus. Por isso, querido, a graça de Deus depende de quem você está ouvindo. A graça de Deus na tua vida depende de quem você está ouvindo. É sério isso, porque às vezes estamos ouvindo pessoas que não têm Deus, que são usadas pelo inimigo para nos tirar da graça de Deus. Mas isso é outra história, isso eu vou pregar outro dia. Por isso o povo, o que o povo fez? Criou então um conjunto de regras, e isso existe até os dias de hoje. É mais fácil ter uma lista do que eu posso e eu não posso fazer do que me relacionar com Deus.
Foi isso que o povo de Israel fez. Eles disseram, não queremos ouvir a voz de Deus, porque quando eu ouço a voz de alguém, eu estou me relacionando com essa pessoa. E esse povo diz para Deus, não queremos relacionamento contigo, põe regras, põe limites, que nós vamos seguir. A graça em mim depende da voz que eu estou ouvindo. Há um exemplo, eu sou do tempo, e tranquilo, eu não tenho problemas com isso. Eu sou do tempo em que a igreja que meus pais pastoreavam, diziam assim, não pode ter televisão. Televisão é do diabo, é do capeta. Não pode ter televisão. Vocês se lembram disso? Mas na realidade, o problema não está na televisão, está na pessoa. Porque Deus de repente quer nos ensinar como usar a televisão. E isso vai para todos os cantos, para tudo que você precisar. Eu usei o exemplo da televisão, mas pode ser muitas coisas. Que estabelecem regras, estabelecem limites para evitar ou para temer um problema dentro da igreja. A graça em mim depende da voz que eu estou ouvindo. Em Mateus capítulo 5, e aí começa a complicar um pouquinho mais. Tudo bem? Mateus 5:22 diz assim, Jesus dizendo, porque nós pensamos assim, queridos, põe teu coração aqui em mim, não lê lá não, por favor, né? Por favor, educadamente, com muito carinho, com muito amor. Porque nós pensamos assim, eu estou debaixo da graça. Isso tudo que o pastor está falando foi lá no Velho Testamento, foi lá para as leis, era para o povo de Israel. Mas olha o que Jesus disse aos seus discípulos e ao povo. Leia comigo aí na sua Bíblia, no seu tablet, no seu celular, ou aí na projeção, diz assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo, Jesus dizendo, mas eu digo a vocês, que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre risco de ir para o fogo do inferno. Isso é o tempo da graça. Qual é mais fácil? Ou o que é melhor de se viver? A lei ou a graça? Porque a lei dizia, não matarás. E a graça diz, olha, se você xingar teu irmão, se você disser que ele é louco, que ele está zoado, que ele está zureta, que ele está louco, você corre risco de ir para o inferno. Eu prefiro a lei. Mas, olha o que diz aí o verso 27. Vocês estão comigo, amém? Verso 27, Jesus continua dizendo, continua falando sobre a lei e a graça. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela. Uau! Uau! Já cometeu adultério com ela no seu coração. Completar a frase. E ele continua dizendo, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser ele todo lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir com todo ele para o inferno. Que coisa. Há uma ilustração que eu vi, uma frase nesses dias aí na internet. Um filho indo para a escola pela manhã com a mãe dirigindo o carro. O filho diz para a mãe assim, mãe, por que os idiotas estão dirigindo quando o pai está no volante me levando para a escola? Na realidade, é isso que nós estamos vivendo aqui. Estamos, às vezes, xingando os nossos irmãos, porque nos fecharam, porque furaram fila, porque nos irritaram,
cuidado. Você pode ter problemas. Quando o Senhor nos tirou da lei, do mandamento da lei, Ele não nos tirou a responsabilidade de cumprir a lei. A graça me habilita e me capacita para fazer algo para o Senhor ou alguém. Isto é graça de Deus em mim. E agora eu quero ler com você 2 textos que são para mim os mais lindos da palavra de Deus. São as 2 passagens que revelam a graça de Deus estabelecida, e olha, que estão no Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 58, versículos 6 e 8. Isaías 58, verso 6 e 8. A 8, melhor dizendo. O profeta Isaías está falando sobre a palavra de Deus, sobre a sua vida para o povo de Israel. E ele diz assim, o profeta: o jejum que eu desejo não é este. É uma pergunta na realidade. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, diga comigo, aí sim. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Aí sim, diga comigo, aí sim. Aí sim dirá. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, então o Senhor estará com você. Olha só que princípio o profeta Isaías traz, ou a palavra do Senhor na boca do profeta para o povo de Israel. É isso que está falando aqui, tem a ver com religiosidade. A maioria daqueles que seguem as leis, os legalistas, estão debaixo de um princípio de religiosidade. Jejuam, querem dizer que estão jejuando, entregam dízimo, fazem e acontecem, mas no fundo, não vivem o que o Senhor deseja que vivamos. Um verdadeiro cristianismo, que é o que Ele está falando aqui. O desejo do Senhor é compaixão em vez de sacrifícios. E no verso 9 e 10, põe aí para mim. Eu li até o 9, né? Eu li até o 9, é verdade? Sim ou não? Verso 10 agora. Não, vamos ler de novo o verso 9, por favor. 9 e 10, obrigado. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Aí o verso 10. Se você eliminar, presta atenção, meu amado, se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, ai Jesus, e com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Ó que lindo! Nossa vida mais brilhante do que o meio-dia. Sabe o seu momento mais escuro? Sabe o seu momento mais de trevas? O Senhor tornará brilhante mais que o meio-dia, porque você então se posicionará. E isso é graça. Isso é graça de Deus. Tudo bem? Versículo 11 e 12 aí, acompanha comigo. Olha que lindo. O Senhor guiará constantemente, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam.
Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, e você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. A partir do momento então que eu me posiciono, que eu deixo a religiosidade do lado, deixo as leis e começo a viver debaixo da graça, há um convite do Senhor para que nós possamos nos posicionar diante das tragédias, diante do caos que estamos vivendo. Essa terra ressequida aqui que o profeta Isaías fala, é os tempos de hoje que nós estamos vivendo. Esta geração, eu e você, meu irmão, seremos chamados restauradores de muros e de ruas e de moradias. A palavra moradia lembra casa. Há famílias que precisam ser restauradas, há famílias que precisam ser acolhidas, que precisam ser recebidas pelo Senhor. A graça que um dia te alcançou, a graça, quando eu perguntei aqui quantos receberam a graça, você levantou o seu bracinho, a sua mãozinha. Então essa graça que te alcançou também alcançará essas moradias, estas famílias, essas ruas destruídas, esses muros cheios de buracos serão restaurados pela minha vida e pela tua vida, porque a graça que um dia me alcançou também precisa alcançar essas pessoas. Seremos conhecidos como restauradores de muros, de ruas e de famílias, porque temos acesso ao trono do Pai. Nossa geração vai reconstruir, a minha geração e a tua geração, aquilo que foi perdido por outras gerações, aquilo que foi estragado por outras gerações, nós reconstruiremos. Isso é graça de Deus, isso é chamamento de Deus para mim e para você. O outro texto que eu amo também, eu falei Isaías 58 e agora eu quero ler com você Isaías 61. É o texto mais bacana da Bíblia que eu acho. Minha opinião, é claro, você pode gostar de outros. Uma leitura um pouco longa, vou ler todo o capítulo, mas não desanima não, fica firme comigo, amém? Amém? Diz assim a palavra de Deus, o profeta dizendo, a boca do Senhor: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era orgulho delas vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna, porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei uma aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre todos os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor, e grande é o meu prazer no Senhor. Regozija-se, ó minha alma, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação, e sobre mim pôs um manto de justiça. Qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote? Qual a noiva que se enfeita com joias?
Porque assim como a terra faz brotar a planta no jardim, faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Essa palavra, meu irmão, minha irmã, era para o povo de Israel. Não era para mim nem para você, era para o povo de Israel. Mas lembrem-se que o povo disse: nós não queremos ser sacerdotes, nós não queremos ouvir a tua voz, nós não queremos relacionamento contigo, queremos com Moisés. Em Jesus, essa verdade, essa palavra se tornou graça de Deus para mim e para você. E aí em Lucas capítulo 4, abra sua Bíblia aí, Lucas, por favor, em Lucas capítulo 4, verso 18, Jesus entra na sua cidade, ele entra no templo, nós vamos ler até o 20, tá bom? Jesus entra no templo e abre o livro, Lidão, vamos ler, é melhor, né? Veja o verso, que verso que está aí, 18? Veja o verso 17, por favor. Volta um versículo aí. Aí está, Jesus entra no templo, e então lhe dão alguém lhe deu um livro lá, um livro dos profetas, e ele abriu em Isaías, e diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito, verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Verso 20. Então Jesus fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga, e todos ficaram olhando para ele. Verso 21, por favor. E ele começou a dizer-lhes: hoje cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Aquilo que o profeta Isaías havia profetizado, Jesus abre no templo e diz: eu sou esse ungido, eu sou esse que o profeta estava falando. E essa graça alcançou não só a Jesus, não só a mim e a você, mas a todos aqueles que entram debaixo dessa graça, porque ele está dizendo: hoje se cumpre essa palavra, hoje se cumpriu esta escritura, e hoje está se cumprindo na minha vida e na tua vida essa palavra do Senhor. Todas as pessoas, meu irmão, minha irmã, todas as pessoas que você acha que não tem mais jeito, eu quero te dizer, da sua família, do seu trabalho, alguém que te persegue, alguém que não gosta de você, não gosta dos teus olhos. Tem gente assim, né? Não fui com a sua cara. Tem gente em todo lugar assim, infelizmente. Ou alguém que quer o teu lugar, não é verdade? No seu trabalho. Essas pessoas precisam dessa graça do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas. Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos. De quem? A quem? A quem nós escolhemos? Ah, Dario, eu gosto tanto de você. Vem cá que eu vou declarar uma boa nova para você. Eu vou cuidar de você porque você é meu amigo. Mas não é esses que o Senhor quer. O Senhor coloca os piores no nosso caminho. O Senhor coloca os mais difíceis, os mais chatos, os mais problemáticos, para que esse evangelho seja anunciado. De quem você tem corrido? Essa graça que um dia me alcançou e também te alcançou, precisa alcançar a este.
Eu não sei quem é, você está dando risada, você está chorando, é porque Deus está falando com você. Deus precisa alcançar essas vidas, e é através da tua vida. Isso é graça de Deus. A obediência libera a bênção de Deus. Sua família tem jeito, meu irmão. Sua família tem jeito, minha irmã. Esta pessoa que te persegue te ama, te ama, e você também vai amá-lo. Você tem jeito. A graça que um dia te alcançou também alcançará estes, porque hoje eu e você temos acesso. Não limite a graça de Deus como fez o povo de Israel. Não limite o amor de Deus na tua vida como o povo de Israel. Começa hoje, começa agora, nessa noite, a ouvir a voz de Deus na tua vida, para que você possa liberar essa graça para estas pessoas. Deus tem planos para ele também, assim como teve para você. Eu quero dizer isso para você essa noite, que esse acesso que nos foi nos dado, esse acesso à presença do Pai que nos foi nos dado, me leva a ter a consciência de que eu preciso fazer algo para o Senhor, de que eu preciso fazer algo, o serviço a Deus. A graça, eu quero dizer algo bem simples, é tolice dizer que você tem a graça do Senhor e não faz nada para ter a resposta a essa graça. A graça de Deus, ela é acompanhada do serviço ao Senhor. Aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor fazem algo porque têm um coração agradecido. Um coração agradecido é para hoje. Daqui quem sabe um mês, daqui 6 meses, então quando eu resolver. Esquece, irmão, a graça é para hoje, o serviço é para hoje, porque estamos vivendo, põe teu coração aqui em mim, estamos vivendo as portas da volta do Senhor Jesus Cristo. E hoje, quando celebrarmos a ceia do Senhor, é tempo de você olhar para você mesmo, olhar para si mesmo, melhor dizendo, e tomar um posicionamento de que essa graça que está sobre mim e sobre você é para servir, é para servir a igreja, servir a sua família, servir aos seus irmãos, servir ao reino, servir ao próximo, porque você está debaixo da graça do Senhor. Fique em pé no seu lugar, por favor.